noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. O tema que eu trago para hoje é baseado na obra de André Luiz, que é um dos espíritos guias do Chico Xavier. Tem uma vasta obra, muito ela focada nas orientações de como viver melhor, orientações para nosso bem viver, de como nós devemos seguir o nosso caminho, nossa trilha. Tem excelentes livros de literatura do André Luiz nesse sentido, que ele nos dá uma diretriz de como nós devemos nos comportar em relação ao nosso desafio aqui na Terra, nessa trajetória. Vivemos muitas vezes choques, antagonismos com os nossos irmãos, vivemos guerras, momentos de angústias, dificuldades constantes, alguns momentos de alegria, sim, né? Porque isso faz parte do aprendizado. Então, na obra de André Luiz, ele nos dá as diretrizes de como viver melhor, como passar a essa experiência espiritual, essa oportunidade de aprendizado aqui na Terra de uma forma digna, que seja proveitosa, que seja menos dolorida, porque nós vivemos num plano ainda muito difícil de existência, um plano ainda de provação, né, de aprendizado, um plano de dores. Então, as obras de André Luiz até é um pedido até dos encarnados a esse espírito, regras de bem proceder em relação a como se comportar em diversas situações na vida, seja no trabalho, em relação aos nossos companheiros, colegas de jornada, aos familiares, diante da dor, do desespero, em relação a nossas angústias, enfim, em todas as situações que nos levam a desafios diários para a nossa jornada, porque a jornada terrena é um desafio constante para nós. A partir do momento que nós acordamos o dia, nós não temos a noção de como tudo vai transcorrer, apesar da nossa fé em Deus, porque podem surgir percalços, dificuldades, coisas inesperadas, né, desafios na nossa jornada, para que nós, através desses desafios diários, possamos crescer e aprender. Às vezes vem a dor, a enfermidade, a dificuldade financeira que nos desafia todo dia, mas isto são instrumentos necessários para nos tirarmos do nosso sono enfermiço da alma, porque se não acontecesse a dor, a doença degenerativa, que é como um espinho no nosso espírito a nos confrontar diariamente, nós simplesmente ficaríamos na inércia do nosso espírito. A doença, a enfermidade, ela vem com um aviso, na maioria das vezes, um aviso de que nós não estamos fazendo o nosso melhor, que nós estamos assumindo um caminho tortuoso que não nos fará bem para o nosso espírito, nos atrasará a nossa ascensão espiritual, que esse é o objetivo. Nós nos propusemos, antes de reencarnar, uma série de tarefas, uma série de objetivos a alcançar para conseguir, assim, ascender a planos mais felizes da existência.
nós assumimos o compromisso de servir ao semelhante, de suprir as nossas deficiências, as nossas dificuldades que nós carregamos por séculos e ainda estão lá no íntimo, no nosso eu verdadeiro, que muitas vezes nós não transparecemos aos outros. Nós nos apresentamos à sociedade, à família, aos amigos, com a imagem daquilo que nós queremos que os outros acreditem que nós somos. É o nosso ego. Muitas vezes é uma máscara do que nós somos, na verdade. Nós queremos ser aceitos pelos outros. Então, mas no nosso íntimo, que a psicanálise fala do self, que é o eu verdadeiro, o eu profundo, muitas vezes não é revelado o nosso verdadeiro sentimento. Então, nós viemos nessa jornada para aprendizado, para renovação, para novas lutas e para sairmos aqui vitoriosos. Nós somos um conjunto de pessoas que precisam um dos outros. Nós precisamos interagir. Eu preciso de cada um de vocês, como vocês precisam do seu companheiro, do seu familiar, do seu colega de trabalho, porque cada um deles tem alguma coisa a ensinar para nós. Aquele companheiro intolerante é um desafio para nós exercitar a nossa paciência. O companheiro difícil é um teste também para a nossa abnegação, porque nós assumimos o compromisso juntos de vir aqui e poder nos suportarmos uns aos outros e criar uma empatia em comum, né? Então, e exercitar a caridade moral. Então, dentro da obra de André Luiz, ele nos dá algumas diretrizes como bem viver. Todos nós aspiramos viver melhor, ser felizes. Essa é a aspiração nossa aqui na Terra. Mas André Luiz nos diz, através de uma frase, que a felicidade ela não é um tapete mágico. O que ele quer dizer com isso? Que ela não se dá por um passe de mágica, nem de forma gratuita, né? A gente não recebe a felicidade como se fosse uma coisa gratuita. A felicidade consiste no bem que nós espalhamos ao nosso redor e não naquilo que nós acumulamos de forma inutilmente. Isso que nós acumulamos inutilmente é os bens materiais, né? Então a felicidade ela consiste em espalhar ao nosso redor os bens. Que são bens esses? Os bens morais, né? A fraternidade, a caridade, o apoio ao próximo, porque isso vai bem de encontro ao ensinamento da doutrina espírita. Nós damos e nós colhemos, ação e reação. Aquilo que nós semeamos no campo da existência terrena, nós vamos colher. Então, os bens que nós espalhamos ao nosso redor são as semeaduras do bem, do amor, da compaixão ao próximo, né? E os bens que nós acumulamos inutilmente são aqueles bens que a gente tem muita ansiedade em perder. O Espiritismo fala muito isso, da questão do apego aos bens materiais. Se apegar demais aos bens materiais por não ter ou ter um medo de perder. E isso causa ansiedade. E a ansiedade, ela nos traz
desequilíbrio espiritual. Muitas vezes, os bens que nós adquirimos são realmente coisas que nós merecemos ter, mas o apego exagerado nos leva, muitas vezes, a uma tortura espiritual, de esquecer os verdadeiros valores de que nós devemos cultivar em relação ao próximo. Então, a felicidade consiste nesta troca, né? Nos doarmos aos nossos semelhantes e receber em troca essa felicidade. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que nós podemos dar sem ter nenhuma. Nós podemos estar passando por grande dificuldade e mesmo assim suprimir a dificuldade de muitos. Às vezes, nós estamos sem qualquer consolação e mesmo assim dispomos de imensos recursos para confortar e reerguer aqueles irmãos em provas e desvalimento. A vida é dom de Deus em todos. Quem serve somente para si mesmo não entendeu os verdadeiros propósitos da vida, que é participar, que é evoluir, que é elevar-se, que é integrar-se um semelhante. A receita de viver melhor é nos melhorarmos. A melhora que eu estou falando aqui é a melhora na nossa transformação interior, a melhora íntima. Essa é a receita de viver melhor. De viver melhor é nos melhorarmos através da melhora que nós viermos fazer ao nosso semelhante. A vida é um dom de Deus em todos. Então, sabendo disso, devemos nos alistar nas fileiras do bem comum. Há tanta oportunidade de servir na vida, há tanta oportunidade, e devemos trilhar esse caminho da fraternidade, da caridade, porque é tão importante participar na limpeza no nosso bairro, um apoio a uma criança necessitada ou auxílio àquele doente que necessita de apoio. Devemos buscar a paz, garantindo a paz aonde quer que esteja. Devemos viver em segurança, também garantindo a segurança do nosso próximo. Devemos dar o melhor de si mesmo à vida que nos rodeia. E a vida que nos rodeia são todos vocês, os seus vizinhos, os colegas de trabalho, o colega da escola, né, o desconhecido. Isto é a vida que nos rodeia. Devemos entregar o melhor nosso a esses irmãos através da compaixão, da tolerância, da caridade, daquilo que Jesus ensina em relação ao amor ao próximo. E nós, doando-nos o melhor de nós mesmos em favor de todos, o outro nos fará encontrar a Deus. Ser feliz fazendo os outros felizes. Isso é tão profundo, porque Deus é o dom em todos nós. Nós temos também atributos divinos de Deus. Ser feliz fazendo os outros felizes. Isso é tão
tão espiritual, tão elevado, que é porque a gente está esquecendo de si mesmo em favor do semelhante, a gente está torcendo pelo sucesso. Isso é tão bonito, né? Esquecer de si mesmo e torcer pelo sucesso do nosso semelhante. A alegria de ver alguém se formar, porque adquiriu um novo emprego, porque casou e tem filhos, né? Porque adquiriu a sua casa, né? Mesmo que humilde, porque agradecer e estar feliz por ver um irmão que saiu de um estado de convalescença e agora está curado, está melhor, está feliz. Ver a felicidade dos outros é muito bom, porque a gente esquece de si mesmo. E quando nós damos o nosso melhor para a vida, esquecendo de nós mesmos, no egoísmo, a própria vida vai achar um meio de dar para nós o melhor dela. Não que o bem que a gente faça vai vir de uma forma imediata. É a lei da causa e efeito, que nós semeamos, nós colhemos. Às vezes o bem, ele vem durante nosso caminho, em algum momento, numa oportunidade de emprego, num sentimento de felicidade que tu não sabe de onde vem, num equilíbrio, num lar mais harmonioso, num auxílio espiritual. Vai ao infinito. A vida vai te recompensar de alguma forma, porque esta é uma lei da vida, é uma lei espiritual, né? O bem que fazemos retorna a nós mesmos. Isso é tão profundo, né? Então, devemos sair de nós mesmos e ir de encontro ao outro, mas esquecer de se queixar, de tumultuar, de reclamar, né? Buscar um espírito mais de fraternidade, de tolerância. É isso que Jesus ensina em todo o seu evangelho, no Sermão da Montanha, o quanto nós devemos ter compaixão pelo próximo, o amor ao próximo lhe ensina. Como eu disse no início, isso não quer dizer que nós devemos aderir ao ponto de vista alheio, porque cada um tem uma visão de mundo, né? A gente não pode violentar as nossas convicções para aderir o que pensa o nosso semelhante. A gente tem que conviver e respeitar as crenças e a visão de mundo de cada um. Cada um pensa a sua maneira, porque cada um foi criado de um jeito, teve experiências diversas da nossa. É muito diferente a maneira de pensar, de agir, né, de ver as coisas. Então nós temos que respeitar o nosso semelhante, interagir e cooperar, mas não precisando, para isso, nos condicionar ao pensamento alheio. E não acha que essa instrução seja unicamente para nós que estamos aqui encarnados na Terra, porque se alguém acha que os ditos mortos estão desfrutando de uma paz gratuita, lê do engano. Os ditos mortos também, se quiserem desfrutar dessa paz, que saiam de si mesmos e vão aprender a servir também. Porque a vida é serviço, nada fica em inércia, é necessária a movimentação, tudo é progresso, o progresso é todo dia, tudo é progresso. Uma porta se fecha, a outra se abre,
Uma pessoa vem para nós, a pessoa vai e a nossa jornada continua, apesar de todas essas mudanças. Nós perdemos um emprego que trabalhávamos há 20 anos, abre-se uma outra oportunidade ali. Desfez-se os laços afetivos, tudo bem, não era o momento, vai haver outra pessoa, né? Nós perdemos uma oportunidade, outras vão seguir. Temos que ter esse espírito de positivismo e de fé, acreditando que Deus está no comando. Basta nós, sim, mudar a nossa trajetória. E o pensamento ele tem um papel fundamental nas nossas vidas para a transformação. Como nós sentimos, nós atraímos toda a experiência ao nosso redor. Tudo o que acontece à nossa volta, todas as pessoas no nosso círculo de convivência somos nós que atraímos. Todas as situações de desespero e dor somos nós que cultivamos. É o íntimo. E esse tem um papel muito fundamental, a maneira como nós cremos e como nós vemos o mundo. Então exige, se tu quer mudar alguma coisa em sua vida, comece primeiro pela mudança do teu pensamento, das tuas ideias. É uma maneira de transformação. O problema às vezes consiste em que tu está amarrado a uma forma de pensar que talvez não lhe faça mais bem, que lhe prejudique, que seja uma maneira doentia, nefasta, que esteja, na verdade, te destruindo. Então, quanto é importante a reforma íntima e o pensamento é fundamental na mudança de qualquer programação nossa aqui na Terra. Quer mudança nos caminhos? Comece mudando a forma de pensar. O Espírito André Luiz nos ensina muito isso, a importância do pensamento. Existem escolas muito avançadas do pensamento e já foi feito palestras nisto. O quão importante é o nosso pensamento. O problema da nossa sociedade como um todo é não parar para refletir sobre isso. Nós vivemos, como eu disse, num sono enfermiço, numa vida hiperagitada, de muitos estímulos, de toda ordem e cada vez mais pela tecnologia da velocidade que nos tira a atenção a todo momento e não nos deixa um momento sequer para refletir sobre a essência do ser, sobre os objetivos mais elevados da vida. Então, devemos refletir sobre isso, sobre o ensinamento do Espírito André Luiz, que para viver melhor, para ser feliz, primeiro esquecer de si mesmo e servir. Qualquer mudança nos nossos caminhos começa através do amor ao próximo e da fraternidade. A mensagem que eu tinha para hoje era essa.